E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na SharkFX. E hoje eu vou fazer aí aquele vídeo para vocês que vocês pediram para mim fazer a explicação desse trade aqui, que foi no GBP/USD. Foi no dia 31 de março aí, há 2 dias atrás basicamente, tá? É porque alguns de vocês não entenderam o porquê desse trade aqui, tá? Então vou estar explicando para vocês aqui no gráfico, basicamente qual foi a ideia, tá, desse trade. Deixa eu só dar uma apagada aqui nesses detalhes dos time frames menores. Tá, então vamos começar pelo diário, tá? Diário, tá? A gente tem o mercado ainda é bullish, né? Apesar dele ter tido uma reação bem legal dessa POI do semanal, tá? Ele criou um fluxo de ordem bearish. O momento do mercado ultimamente ele tem sido bem bearish, tá? Mas a ideia como um todo nos time frames maiores ela é bullish, tanto que a reação desse trade aqui, se a gente vê até hoje, depois de vários dias, ela foi mais bullish, né? Então aqui era o swing low do 4 horas, estava perto do low do diário também. Então para mim, se não rompesse essa lower, tá, o mercado poderia assim continuar, tá, com esse fluxo de ordem bullish do mercado. Então ele continua, ele parou nessa região, tá, e teve uma reação interessante dessa order block aqui. Eu tinha marcado essa order block, tá, como um POI, e aqui também eu tinha marcado como um POI também, tá. É uma região interessante também. Então o que acontece? Aqui a gente tem, tá, esse movimento aqui que ele fez o sweep nessas lowers, rompeu a estrutura e gerou todo esse movimento bullish, tá? Esse fluxo de ordem bullish bem clean que teve aqui, tá? Então aqui eu tinha essa região com POI. Quando eu digo POI, não é uma order block que eu vou simplesmente colocar uma ordem aqui e pronto. Não é isso. A gente vai operar sempre as reações do mercado. Qual foi a reação do mercado depois que ele tocou nessa POI aqui? Então a gente teve primeiro uma lateralização, a gente criou essa estrutura aqui e basicamente rompeu essa estrutura, tá? Então a gente teve um intento bullish nessa região que é interessante para nós. Então, inclusive, o mercado nesse momento ele está prestes, tá, a romper essa higher. Vamos ver se ele vai respeitar essa região de supply aqui, mas é um outro assunto, tá? Depois a gente vê isso aí lá no grupo, mas a ideia, tá, aqui é recapitular esse trade que foi nessa região. Então, bom, eu tinha como uma referência esse intento bullish, tá, e o mercado ele estava voltando para essa região de demanda, tá. Então, se eu colocar aqui a ordem aonde ela foi basicamente aqui. Desculpa que tem um monte de entradas aqui que eu preciso fazer os registros, etc. Eu deixo aí para registrar mesmo como foi o meu mês, etc. Tá? Então, bom, aqui foi basicamente o trade, tá? Deixa eu voltar aqui. Bom, nos 5 minutos dá para ter uma ideia basicamente do que eu esperei acontecer aqui. Bom, como vocês sabem, aí ele chegou naquela order block do H1, né? Do H1, não acredito que seja do H1, é do H1. Tá, é uma order block do H1, tá, refinada, porque a gente tinha toda essa região, eu refinei para essa, tá, que ela fez o sweep da liquidez e o rompimento da estrutura, tá, é mais do mesmo, sempre, tá, e aí o que acontece? Bom, o preço vem, tá vendo como o preço vem, tá, de uma forma bem corretiva para essa região, ele chega naquela região e ele tem uma reação, aqui a entrega do preço começa a ser um pouco mais forte quando a gente considera essa força bullish, tá? Então ele começa a romper algumas estruturas, tá? Então ele rompeu essa estrutura. O que eu vou considerar? Qual vai ser o meu POI? Primeiro que eu vou esperar as induções. Ele fez uma indução, duas induções, tá? E aqui ele chegou nessa região. Aqui é o Asian Range. Ele criou essas lowers, tá? E aqui seria o quê? Qual é o meu ponto de interesse aqui, tá? Seria essa região onde teve um último sweep de liquidez antes de gerar o rompimento de estrutura, tá? Então o preço veio, rompeu a estrutura, mostrou aquele intento bearish, tá? E eu simplesmente coloquei a minha ordem respeitando essas lowers aqui no M5, tá? No M1 provavelmente vai ter alguma order block, no S30 30 segundos aqui também. Essa região aqui, ela é uma vela sell before buy, então é uma vela de venda antes desse movimento todo de alta aqui, tá? Então aqui eu coloquei 4 pips de stop, junto com o Asian Sweeps aqui, ó, o preço vem, ativa a minha ordem e começa todo esse movimento bullish, tá? E de uma forma bem rápida ele chega ali no meu take profit. Então
foram mais ou menos 8 horas até o preço chegar no take profit. Ele continuou mostrando, tá, o intento bullish do mercado, tá? Inclusive subiu muito mais, né? E ainda ontem eu acredito que teve uma outra oportunidade de se posicionar aqui. Eu não me posicionei naquele EURUSD que eu mandei aí no grupo do Telegram, que foi basicamente muito parecida a análise quando a gente vem do semanal, diário, 4 horas, etc. Então, nesse caso foi simplesmente uma reação dessa POI de H4 aqui, tá, pessoal? Então, eu sempre vou esperar a reação da POI, eu sempre vou esperar a indução, o liquidity sweep e o rompimento de estrutura, onde o mercado começa a mostrar, tá, a sua intenção, tá? Então, basicamente, foi isso para esse trade. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me escrevam ali no grupo. Se você não faz parte do grupo, pode... eu vou deixar o link aqui na descrição, você pode entrar ali, o grupo é um grupo de aprendizagem, não é um grupo de sinal, mas a gente está sempre ali interagindo e aprendendo um com o outro. Então, qualquer pessoa que queira aprender esses conceitos vai ser bem-vinda ali e eu vou ter o maior prazer de estar ajudando vocês. Então é isso para hoje, tá? Se vocês tiverem alguma outra dúvida, vocês podem me contatar, tá? E espero que vocês tenham aí um ótimo final de semana, tá bom, pessoal? Fiquem todos com Deus. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.